Então, pessoal, só porque agora está gravando, eu vou voltar só esse pedacinho, uma frasezinha dizendo que, como está previsto no PD, estão previstas no PD aulas aos sábados, a gente tem uma possibilidade que é utilizar os horários previstos para as aulas práticas que ainda não vão poder acontecer. Por que não vão acontecer? Porque a gente faz, como previsão da disciplina, a gente cumpre toda a carga horária, tá? Toda a carga horária é cumprida. Toda a ementa da disciplina é dada com tranquilidade, sem correria. E a gente consegue colocar essa disciplina, todas as aulas, se a gente, no espaço que seria aula prática, que seria 7 horas da manhã, de 7 às 8 da manhã, das terças-feiras, 3 terças-feiras, a gente colocar o conteúdo dessas aulas previstas nos sábados, são 2 sábados. Então, eu vou fazer uma consulta a vocês daqui a pouco, ao final da apresentação do nosso cronograma, para a gente fazer, fechar essa questão, se vai ser terça-feira. Se caso for, né, eu vou passar um documentinho também para vocês colocarem lá, simplesmente uma concordância, né, vou mandar 2, o Google Forms com essa alteração, e o Google Forms para pedir autorização de uso de imagem e de voz de vocês para gravar as aulas. Então, vocês vão receber 2. Onde? No próprio ambiente do nosso Google Classroom, tá? Sempre vai ser por lá. Então, eu vou pedir para vocês essas autorizações para a gente poder, a partir da semana que vem, já na terça-feira, a gente começar as aulas às 7 horas da manhã, certo? 3 terças-feiras a gente fecha, não precisa mais ter aulas ao sábado. Então, vou voltar rapidamente lá no cronograma, porque a gente tem muita coisa para ver hoje. Todo dia eu vou falar isso com vocês, só não é para assustar ninguém, não. Todo dia a gente tem muita informação mesmo para ver. Então, a gente vai fazer aulas e eu sempre marco, assim, em negrito, as aulas práticas. A nossa primeira aula vai ser dia 7 de dezembro, que é nosso primeiro encontro, aquele que eu estou ansiosa para que aconteça, que é um encontro presencial. Eu vou passar as normas de como é que vai ser, como eu já comentei no início, mas como não estava gravado, vou deixar gravado agora, para registro para quem não está nessa aula, ou perdeu essa parte inicial. Eu vou passar todas as informações de como que vai ser nossos procedimentos no laboratório. Aqueles procedimentos, alguns são aqueles que vocês já conhecem, as normas. Não entrar sem jaleco, não entrar de sapato que deixa o pé desnudo, então de sandália não dá para ir. A gente tem que deixar, embora a gente não vai ter, na maioria das aulas, a maioria absoluta das aulas, contato com peça anatomopatológica, mas as meninas que têm cabelos mais compridos ou bem compridos, prender esse cabelo. E também, independente disso, eu peço para que deixe o cabelo preso, tá? A gente vai fazer aula lá na parasitologia e a gente vai ter muito cuidado com a limpeza, mas, de qualquer forma, é uma proteção adicional. Uma vez que vocês passam porta dentro do laboratório, vocês são minha responsabilidade. Já que são minha responsabilidade, eu quero que vocês estejam o mais protegidos possível, certo? Então, vocês já sabem que vocês vão usar máscara, isso daí é meio que óbvio, né? É uma regra mundial ainda, apesar, né, das aberturas para a utilização de máscara em alguns locais. Para a gente tem que ter máscara. Quem quiser usar Face Shield, eu acho muito legal de usar. Não vou obrigar ninguém a usar, porque eu não consigo usar Face. Eu tenho uma cicatriz na cabeça. Eu não consigo colocar Face, ela me perturba. E eu não consigo usar. Então, não posso exigir que vocês usem uma coisa que eu não consigo usar, certo? Mas quem quiser usar, eu acho fantástico. Usem. E eu vou tentar disponibilizar o álcool e hipoclorito, né, para fazer a limpeza das bancadas. E vocês não precisam usar luva necessariamente. Eu prefiro usar luva. Use. Mas vocês também não são obrigados a usar esse tipo de material, tá? O único dia que a gente vai usar luva, pessoal, é no dia da nossa aula, que a gente vai tocar, vai poder manusear o fígado. Então, o fígado que a gente vai usar para uma das nossas aulas práticas, eu vou avisar com antecedência, é o dia que a gente vai precisar usar luvas, tá? E no decorrer da disciplina, como eu comentei lá no início, se eu conseguir alguma peça anatomopatológica disponibilizada pelo laboratório de patologia, né, do hospital universitário, eu já pedi para que eles tentem manter as peças mais íntegras possível para a gente possa usar em aula prática. Aí sim a gente vai precisar de luva, mas eu volto a avisar, tá? Por isso que eu não coloquei naquelas regras lá de EPIs para essas aulas, luvas, porque eu ainda não sei como é que vai acontecer, porque eu dependo de outras pessoas, né? Infelizmente, eu não dependo só de mim.
Então, a gente vai ter, as aulas estão bem divididas aqui, e aí sim vem as avaliações, que alguém já perguntou como é que vai ser a avaliação. A gente tem 3 avaliações, 3 provas, somente provas teóricas, a gente não vai ter prova prática esse semestre, tá? Então, a gente tem 3 avaliações teóricas, elas abarcam os conteúdos, né, inicialmente aqui da primeira parte teórica, a gente vai falar, então, das lesões reversíveis, que a gente também chama de lesões adaptativas, os processos de morte celular, necrose e apoptose. Professora? Oi, pessoal, voltei. Pronto, voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês podem me dizer onde eu parei, por favor, que vocês conseguiram me ouvir pela última vez? Estava falando do conteúdo da primeira prova, professor. Na primeira prova? Meu Deus. Pronto. Vamos voltar lá. Tudo bem, essa minha internet está com gracinha. Pronto, então eu falei do conteúdo da primeira prova, aquelas 3 capítulos. Eu disse que depois a gente vai interromper, então, a disciplina, né? Voltando no dia 1º de fevereiro. E aí a gente vai ter toda a matéria teórica que a gente for ver a partir daí vai ser cobrada na nossa segunda avaliação, que vai acontecer somente em março. Então, a gente vai ter a disciplina correndo em fevereiro, umas aulas em março, e aí a gente tem uma segunda avaliação que tem os distúrbios da circulação e as inflamações, que são assunto da segunda avaliação teórica. Fiquem tranquilos, isso tudo será passado para vocês. E aí, a última avaliação só tem um tópico, só tem um módulo que é distúrbios do crescimento e da diferenciação celulares, que é esse que a gente vai falar de lesões reversíveis, mas também, né, de neoplasias. E esse tópico aqui, terapia antitumoral, normalmente eu não cobro em prova, tá? Ele não faz parte da ementa da disciplina, mas eu acho extremamente importante da gente falar. Mas como ele não está contemplado na ementa da disciplina, eu dou essa aula, mas eu não cobro isso em prova, tá?
E aqui está logo depois dessa aula, né, a terceira avaliação, mas vocês vão ter matéria efetivamente, assim, do jeito que é o termo que a gente usa normalmente, no dia, até o dia 23 de março, para ter a prova dia 5 de abril. Então, vocês vão ter tempo suficiente para se preparar, tá? E uma coisa que a gente vai fazer, mesmo virtualmente, vai ser esse aprendizagem baseado em equipes, que é um tipo de atividade interativa, integrativa, que eu gosto de fazer, uma modalidade de metodologia ativa, onde eu distribuo alguns casos clínicos para a gente poder discutir, tá? Então, os clínicos, eles vão ser discutidos em equipes, essas equipes quem forma sou eu, então eu vou dividir as equipes no dia, cada grupo vai receber seu caso clínico, um tempo para poder discutir, e depois vocês voltam a fazer a apresentação desses casos clínicos. A gente vai ver caso clínico só nesse dia? Não. A gente vai ver caso clínico em vários momentos dessa disciplina, tá? Especialmente nos momentos que a gente estiver juntos, então na aula prática. Vou tentar aproveitar isso, porque tem uma certa dinâmica de discussão que vai ser mais fácil para a gente fazer assim. Prova escrita, eu não sei necessariamente como ela vai ser, eu não li o nome de quem me perguntou, perdão, tá? Eu não sei, deixa eu clicar aqui só para saber quem foi que perguntou, para responder, para Ana Caroline. Ana Caroline, eu não sei exatamente como vai ser, mas possivelmente ela vai ser uma prova mista, porque eu acho muito difícil fazer uma prova de patologia somente fechada. Então, tem questões que vão ser abertas, especialmente essas que estão relacionadas com esses mini casos clínicos, que praticamente toda a prova tem, tá? Mas a gente vai fazer eles em coisas bem parecidas em aula, então não vai ter nenhum tipo de novidade para a prova, tá? E questões fechadas. Então, possivelmente a prova vai ser mista, tá? Questões abertas e questões fechadas. Eu acho que, eu imagino que seja esse tipo de pergunta que você tenha feito. Se eu não tiver respondido completamente a sua pergunta, é só você colocar aqui, tá bom? Então, a gente vai abrir agora para essa discussão da gente aqui, para ver o que vocês acham de ser na terça. Muitas pessoas já se manifestaram anteriormente, né, dizendo que gostam da ideia de ser na terça, ao invés de ter aula no sábado. E aí eu vou mandar o Google Forms para vocês, mas de qualquer forma, se alguém quiser se manifestar aqui agora, é o momento, dizendo se prefere na terça-feira ou se a gente mantém a previsão para os sábados. O Antônio prefere na terça. Pronto. Está todo mundo querendo dormir um pouquinho a mais no sábado, né? Até eu. Obrigada. Então, eu vou mandar de qualquer forma, gente, porque como está previsto no PD que eu enviei para o colegiado, é ele que fica registrado lá. Então, depois, ela marcou, a professora marcou a aula no sábado, mas não deu essas aulas. Isso foi de comum acordo decidido por todo mundo aqui da disciplina, tá? Vocês sabem, né, quem já teve aula comigo sabe que normalmente eu tento ser mais democrática possível, então todas as decisões eu gosto de passar. As decisões que eu acho que porque todas essas decisões elas vão interferir na vida de vocês. Então, por isso que eu acho que é importante ouvi-los, né? Então, dessa forma, lembrando, né, reforçando, que vocês vão receber 2 Google Forms para responder. O da presença, a mudança para terça-feira e a autorização para a gente fazer a gravação, para a gente não ter que fazer isso todas as aulas, tá bom? Então, agora que a gente já viu isso, eu queria mostrar para vocês rapidamente, mas eu não vou ficar passando por ele. Oh, meu Deus, ele fechou. Que era o nosso ambiente da disciplina, não, tá aqui. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Pronto, agora eu já sei que vocês estão me vendo também. Esse ambiente da nossa disciplina, tá? Então, eu coloquei já aqui, só um recado de boas-vindas, né, para vocês dizendo que aqui vai ser nosso canal de comunicação, e onde eu vou colocar todo o material disponibilizado para a disciplina. Sempre vocês vão encontrar aqui nesse lugar o link para a aula.
tá? Para as aulas que a gente for fazer de forma síncrona, os links estarão disponibilizados aqui. Também coloquei aqui para vocês um recadinho que eu recebi, que eu gostei muito, de práticas profissionais inclusivas. Teve um congresso que fizeram aqui em agosto, o pessoal do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão fez em agosto, tentando despertar na gente, né, essa pergunta, ou fazer com que a gente pelo menos se pergunte que tipo de profissional que a gente quer ser. Será que a gente é um profissional inclusivo? Ou será que nós somos profissionais que só estamos preparados para dar sem deficiência, tá? Então, lembrando que no mundo tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas com deficiência, elas devem ser respeitadas assim como quem não tem deficiência, não tem que ter diferenciação. Será que a gente está preparado para isso? Você, quando sair daqui do curso de farmácia, será um farmacêutico inclusivo ou não? Vai aprender a atender aquelas pessoas que são consideradas, né, sem deficiência alguma. Então, é legal vocês talvez pensarem sobre isso, uma oportunidade, inclusive com o certificado, ó, fazer esse curso, vai ser à noite, às 7h30, no dia 29 de novembro, o link está aqui, para quem tiver interesse. Isso aqui não tem nada a ver diretamente com a disciplina, de uma certa forma, em termos de avaliação, nada disso, tá? Mas tem a ver com a formação de vocês, por isso que eu coloquei aqui no nosso ambiente da disciplina. Então, vocês vão encontrar aqui no mural esses recados, ou seja, os links das aulas, recados rápidos, mas aquele material que vocês vão fazer de consulta está aqui nesse item atividades, né? Eu acho que todo mundo aqui já usou o Google Form, que é o Google Classroom. Quem tiver algum tipo de dificuldade pode perguntar. A gente já tem um assunto de adaptação celular, que eu vou colocar o material hoje, ou até amanhã. O PD da disciplina está disponível aqui, em PDF, para vocês consultarem. Esse mesmo que eu apresentei em Word para vocês, ele já está em PDF aqui para vocês. E essa aula de hoje, que a gente vai ver, eu fiz uma introdução da aula, dizendo o que a gente vai estudar nessa aula aqui, e aí já coloquei a apresentação aqui em PDF, tá? Então, você já tem esse material disponível. Eu sugiro, como sempre faço, que vocês não deixem para estudar na véspera de prova. Isso é um erro fatal. Aí vão chegar e falar, mas eu passei a noite toda estudando. Sim, o nosso processo de aprendizado, ele necessariamente passa por momentos de descanso, para que a gente possa fazer memória. Eu já falei isso com vocês lá em morfologia. A gente tem que dormir para processar a informação. Passei a noite inteira acordada, eu estudei isso, mas na hora você não consegue acessar, porque ainda não conseguiu materializar isso, digamos assim, fazendo memória, tá? Então, tem que descansar, tem que tentar planejar. Ah, professora, é muito fácil a senhora dizer, porque eu tenho tanta disciplina assim, gente, eu entendo isso. Eu já tive do lado de vocês e tenho o meu lado também. Eu também tenho um monte de disciplina para preparar, muitas atividades para fazer, eu entendo perfeitamente, tá? Não pense que eu não entendo, não, porque eu entendo, mas a gente tem que tentar se planejar da melhor forma, para todo dia dar uma olhadinha, por isso que eu estou tentando colocar, vou tentar colocar todo o material com uma certa antecedência, para vocês darem uma olhada, disponibilizar assim que for possível, ou seja, terminei aqui agora a aula, a gravação, eu vou fazer o upload para o YouTube, eu já vou colocar ali dentro do ambiente, né? Qual foi a aula de hoje? Que assunto que era hoje? Hoje a gente está falando da etiopatogênese geral das lesões. Esse é o título da nossa aula, como vocês vão ver, que já está lá, inclusive, na apresentação. E o link da nossa gravação vai estar lá junto, né? Cada um separadinho para vocês acessarem aquilo que for de importância para vocês. Então, tentem olhar com frequência esse material. Por quê? Porque tem uma disciplina com uma densidade de informação grande. Ah, uma disciplina de só 4 créditos. Sim, são 4 créditos, mas eles são 4 créditos densos, tá? Então, eu sugiro que vocês realmente olhem com cuidado. Ah, essa disciplina quase não prende ninguém. Mas ela é fundamental para o conhecimento de vocês, formação de vocês como profissionais. Por isso que ela é uma disciplina obrigatória. Tá? Então, não vejam se ela está aprendendo ou não está aprendendo disciplina no seu currículo. Veja que ela é uma disciplina necessária para a sua formação. E vocês vão perceber isso ao longo desses nossos encontros aqui nesse 2021.1. Então, bora lá começar a falar efetivamente da patologia. Eu, dessa vez, fiz uma aula no Canvas, eu não gostei da experiência, vou voltar a usar só no PowerPoint, tá? Mas vocês vão... a gente vai começar essa apresentação por aqui mesmo. Eu acho que me deu muito mais trabalho, eu demorei muito mais tempo fazendo essa aula aqui. Pronto, esse é o código da disciplina, né? FARM 0026. O nosso assunto de hoje, que vai nortear a nossa conversa, vai ser
etiopatogênese geral das lesões. A gente já começa com o nome rebuscado, né? Vocês vão perceber que em patologia a gente usa os nomes mais pomposos, mas a gente vai trabalhando tudo isso ao longo do semestre. São termos importantes de vocês conhecerem, porque são termos que possivelmente você vai usar na sua prática multiprofissional, porque você nunca vai trabalhar sozinho, especialmente se você for lidar com o paciente. Você vai trabalhar com o médico, você vai trabalhar com fono, com fisioterapeuta, e vocês vão ter que usar uma linguagem clínica. Então, a gente vai utilizar aqui a linguagem que é a linguagem correta para o profissional da saúde, tá? Então, o que é patologia? Eu gostaria muito que essa aula fosse interativa, tá, gente? Então, qualquer momento, por favor, abre esse microfone e fala comigo, tá? Fala com seu colega. Eu não sei se vocês pararam para poder pensar nisso, se vocês tiveram a curiosidade de pensar o que eu vou aprender em patologia, se algum de vocês, eu tinha esse hábito, não sei se é hábito de alguém, leu a ementa da disciplina antes de fazer, o que eu vou ver nessa disciplina mesmo? Eu espero conseguir despertar em vocês algum tipo de paixão pela patologia, tá? Porque realmente para mim, uma coisa que desperta amor, assim, interesse, vontade de fazer mais, que mesmo cansado eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de olhar para imagens, eu gosto de estudar e aprender mais. Eu gostaria que uma fagulhazinha dessa também fosse plantada em vocês aí sobre entendimento, de uma maneira geral, das lesões e doenças. Porque é isso que significa patologia, tá? A patologia, se a gente for falar pela palavra em si, vocês vão ver que eu uso muito isso. Quem se lembra, né, das aulas de Morphy, eu também usava muito isso, que é pegar essa palavra, desmembrar, entender o que essa palavra significa, etimologicamente significa na origem da palavra. Então, patos vem do grego, significa doença, e logos, também do grego, significa estudo, doutrina. Então, literalmente, patologia é o estudo da doença, da dor, do sofrimento. Tem gente que traduz ainda patos como doença, sofrimento, tá? Fica muito rebuscado, romantizado demais, e eu prefiro dizer que patologia é a ciência que estuda as causas das doenças. Ah, é verdade, peraí, tinha uma palavra lá no início escrito etiopatogênese. Etio, vem da palavra etiologia, tá? Etiologia significa causa. Então, nós vamos falar muito disso aqui. Na prova de vocês, para quem está curioso com a prova, eu vou usar essas terminologias todas. Então, vou perguntar. Vou colocar lá um caso clínico, por exemplo, uma situação. Eu vou perguntar qual a etiologia. Significa que eu estou perguntando qual é a causa. Na primeira prova, normalmente coloco etiologia, entre parênteses, causa. Nas outras provas, eu já não ponho mais isso, certo? Então, ciência que estuda as causas das doenças, os mecanismos que as produzem. Tá, essa doença é causada por uma bactéria. Mas como que isso virou uma insuficiência renal? O que essa bactéria fez para que esse rim parasse de funcionar? Ou diminuísse a sua atividade metabólica? Isso envolve os mecanismos que produzem essa doença, né? A partir dessa causa, as sedes, ou seja, os locais onde está acontecendo essa alteração, e quais são essas alterações morfológicas? Assim, olhando, o que teve alteração de morfologia na forma, mas principalmente, pessoal, quais são as alterações funcionais? O que isso teve uma alteração morfológica que resultou em alteração funcional? Às vezes, não. Nem toda alteração morfológica culmina numa alteração funcional. Mas, via de regra, a gente tem alterações funcionais quando a gente tem uma lesão ou uma doença. E qual que é a diferença de lesão e doença? Quando a gente fala em lesão, tem coisas que não estão escritas nos slides, tá? Então, cada um tem um jeito de assistir a aula. Quem gosta de tomar nota, é o momento. Então, lesão é quando você tem uma alteração que não é compatível necessariamente com a homeostase da célula. A célula sofre um desequilíbrio, então ela precisa se adaptar, precisa acionar mecanismos de defesa. Por quê? Porque algo que aconteceu com ela alterou o seu processo homeostático. Isso é uma lesão. Quando a gente fala em lesão, a gente está falando em alterações
morfológicas e ou funcionais em nível celular e até um pouco tecidual, ali no microambiente tecidual. Quando a gente fala na palavra doença, a gente está falando como é que é a expressão disso sistemicamente, organicamente, ou considerando o organismo como um todo. No nosso caso aqui, na patologia, o organismo que a gente considera o organismo geral, quando a gente fala uma alteração orgânica, nós estamos falando do corpo humano, tá? Do Homo sapiens. A gente vai falar exclusivamente do humano, tá? Então, lesão é quando a gente está considerando alterações morfológicas e funcionais ou funcionais que acontecem em células, ou seja, num tecido, e doença é quando a gente considera isso, o que essa alteração fez com o corpo como um todo. Teve uma lesão naquele ponto, mas não trouxe consequências sistêmicas. Então, é só uma lesão. Teve consequência sistêmica, então a gente já chama de doença. Tá? Então, lesão e doença tem uma diferença aqui, certo? Então, essa ciência que estuda causa, mecanismo, consequências, ela precisa de um suporte para isso. Por quê, pessoal? Porque só existe doente porque tem o saudável. O mundo é comparativo. Só existe o bonito porque tem o feio, o fino porque tem o grosso, o alto porque tem o baixo. A gente vive comparando as coisas. Se está certo ou não, não vou discutir. Mas, como que a gente sabe que alguma coisa está doente? Porque a gente conhece o que está saudável. E vocês já conhecem isso. Por isso que essa disciplina patologia é vista só no quarto período. Depois de vocês já terem feito disciplinas que deram embasamento para vocês entenderem esses processos patológicos, os processos de alteração, os processos de alteração funcional. Já vai uma dica. Normalmente a gente não usa patologia com sinônimo de doença. A patologia é a ciência que estuda os mecanismos, as causas. Patologia e doença não são a mesma coisa, tá? Então, na prática clínica, às vezes os médicos falam determinada patologia, mas de uma maneira geral, principalmente para quem vai para a academia, a gente não usa patologia como sinônimo de doença. A doença é essa alteração morfológica e funcional. A patologia é a ciência que está estudando desde a sua causa até suas alterações e as consequências que isso vai trazer, tá? Então, a gente viu lá no iniciozinho da disciplina biologia, do curso, né, de vocês, uma disciplina de biologia celular, depois em um outro momento vocês viram genética, biologia molecular, fisiologia, não sei quantas pessoas pagaram imuno, mas imuno aqui também é muito legal de ter visto, ajuda muito no entendimento da patologia, saber imunologia. Bioquímica, vocês vão ver que a nossa primeira aula é bioquímica, é um resgate do que a gente aprende de bioquímica. Anatomia fundamental o tempo todo, especialmente quando a gente vai falar não só de localização dos órgãos, mas quando a gente fala muito do sistema cardiovascular, lembrar como é que é essa interação venosa-arterial. É fundamental, especialmente quando a gente está estudando os distúrbios hemodinâmicos e processos inflamatórios, tá? E como a gente faz? A parte prática de microscopia, que é visualizar, porque às vezes o que a gente vê em alteração macroscópica não se reflete em alteração microscópica. Então, a gente precisa fazer esse estudo microscópico para a gente entender melhor o nível de dano que aquela lesão tem. Então, a gente também precisa de conhecimentos da histologia. Então, na verdade, aqui a gente tem uma disciplina multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, a gente vai ver, vai resgatar conhecimentos que vocês já viram em outras disciplinas. Eu digo, e eu sei que tem gente aqui que já pagou, inclusive, essa disciplina de patologia, que eu tenho sorte, porque eu já venho só bagunçar conhecimentos que você já tem. Esse bagunçar aqui com todo o carinho, tá? Porque você já tem o conhecimento, o que a gente está fazendo agora é falar, tudo bem, e se eu alterar esse ponto aqui, o que vai acontecer? Tá? Então, essas alterações é que a gente vai fazer a partir da aula de hoje, tá bom? Então, eu quero deixar claro para vocês não criarem expectativas, porque diagnóstico clínico, prevenção e terapêutica, a gente não faz em patologia. É lógico que a gente acaba falando alguma coisa ou outra nesses casos clínicos que a gente discute, ou porque vocês têm curiosidade, tá? Desde que eu saiba, eu respondo. Mas a disciplina em si, quando a gente vai lá olhar elemento, o que a gente necessariamente vê em patologia, a gente não discute terapêutica. Por isso que é legal essa disciplina acontecer em concomitância com farmacologia, né?
E também a gente dá dicas de prevenção, sim, mas diagnóstico clínico, a gente consegue fazer algumas coisas, mas o clínico mesmo, porque para diagnóstico clínico, a gente teria que ter resultados de exames de imagem, de avaliações bioquímicas hematológicas, e a gente não tem isso. A disciplina vai mostrar para vocês a causa e os mecanismos, de uma maneira geral, né? Causa, quando você tem uma causa, que mecanismos que aquela causa, né, aquele agente vai fazer para que essa doença se estabeleça, tá bom? Então, a patologia, ela é uma disciplina interdisciplinar mesmo, que vai fornecer para vocês informações para vocês estudarem a terapêutica da doença. Por isso que eu disse que é importante que ela venha em concomitância com farmacologia ou como pré-requisito para a farmacologia, tá? Que vai ajudar vocês no entendimento, no estabelecimento de conhecimentos para que vocês possam buscar cura para essas doenças, uma vez, né, que como farmacêuticos, eu imagino que a maioria de vocês busca isso. Os que vão para essa área, né, gente? Lembrando que eu sei que vocês podem trabalhar em outras áreas, certo? Mas, de uma maneira geral, tem que contemplar a todos, né? E patologia vai dar essa possibilidade para vocês. E aí eu vou perguntar para vocês o que é saúde. Eu acho que vocês já talvez tenham sido perguntados isso em alguma outra disciplina, mas não tem problema. A gente está em patologia. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que é saúde. Mas lembrando que eu não estou vendo o chat. Então, de preferência que ativem o microfone. O que é saúde, pessoal? Acho que é o estar se sentindo bem, se sentindo assim disposto. Coisas relacionadas a isso. O funcionamento normal do organismo. Perfeito, obrigada. Com quem estava conversando aqui agora, por favor? Isabela. Isabela, obrigada. Vocês concordam com a Isabela? Querem fazer algum tipo de inserção à fala da Isabela? Ou se sentem contemplados com ela? Eu acho também que é um conjunto de fatores externos, né, professora? Não só que se diz respeito ao nosso corpo, mas acesso, por exemplo, a saneamento básico, acesso a coisas que nos trazem dignidade, então vão favorecer também a nossa saúde. Que bom. Porque realmente saúde, ela envolve vários aspectos. O que a Isabela falou está correto? Está correto. Por isso, pessoal, que outra coisa que eu vou dizer para vocês, já aproveitando, é que eu trabalho muito nas disciplinas que eu leciono, com conceitos. E eu não chamo de definições, porque quando você define uma coisa, aquilo acabou-se, né? Você fechou. Quando a gente define que velocidade é a variação do espaço percorrido pelo tempo que você gastou para percorrer aquele espaço, você está dando uma fórmula, fechou. Quando você define saúde como o bem-estar físico e emocional, por exemplo, como se fosse só isso, mas envolve mais coisas. Então, eu trabalho aqui sempre com conceitos. Por isso que eu coloquei lá o conceito que eu gosto de trabalhar para falar aqui, que é patologia. Conceitos são só ideias. Então, a Isabela se expressou de uma forma, perdão, né, porque eu não sei com quem está se expressando aí também, a outra pessoa que falou, que se manifestou, expressou, concordando com a Isabela, mas adicionando outros tópicos, isso são conceitos. A gente vai trabalhar sempre assim, né? Então, tá certo. Todas as duas falaram corretamente? Sim. Talvez a gente, juntando as duas, fique mais completo o conceito do que é saúde. Mas, de uma maneira geral, é isso. A gente pensa, tô bem, estou no bem-estar físico, né? Daquela questão de não ter alteração. Então, eu tô bem? Olha, eu estou me sentindo bem, estou disposto, posso fazer uma atividade física, consigo fazer essa atividade sem dor, então eu tenho saúde, eu estou bem emocionalmente, então isso também é saúde. Então, essas manifestações psicológicas e emocionais, elas também são fundamentais. A gente, né, lembrar dessas alterações físicas que a gente mensura, e aí botei aquele exemplo lá da temperatura, mas ela não é tudo, né? Isso não significa tudo. Se você está se sentindo bem fisicamente, não significa necessariamente que você tem saúde, porque envolve também essas manifestações psíquicas, emocionais. E esse bem-estar, o seu estar
conectado ou está bem inserido no ambiente, você está bem no ambiente em que você se encontra, tá? Então, saúde, na verdade, eu considero muito, eu acho muito mais subjetivo, né, o conceito de saúde. De uma maneira geral, é o se sentir bem, mas também tem esse conceito de saúde de uma maneira mais objetiva, que é não haver sinais ou alterações orgânicas evidentes. E esses orgânicas evidentes, eu não quero deixar aqui exclusos, né? Como eu falei, as manifestações emocionais e psíquicas, tá? Então, de uma maneira geral, o conceito de saúde, que eu acho que fica bem abrangente, mas não significa que seja o correto, o único, né? Como eu já falei, eu vou trabalhar com vocês com escrever ou falar do jeito que vocês acharem mais adequado, que é o estado de perfeita adaptação. A palavra adaptação a gente vai usar horrores nessa disciplina, tá? A gente usa muito essa palavra adaptação. Estado de perfeita adaptação do organismo ao ambiente físico, social, psíquico no qual ele está inserido. Então, é um conjunto de coisas. A saúde é o ser humano completo, tá? E a gente é muito mais que um corpo físico, tá bom? Então, quando a colega colocou da questão do acesso, por exemplo, né, à infraestrutura básica, saneamento básico, isso também interfere diretamente em vários aspectos, né? Você se sentir um ser humano respeitado, um ser humano que está inserido no contexto de uma sociedade, ou você se sentir excluído, né, à margem dela, né? Eu não tenho nenhum banheiro em casa, ou eu uso uma fossa, ou a água não é encanada, enfim, tem uma série de coisas que também, que a gente fala, nossa, é só às vezes quando a gente olha por fora, a gente acha que é só uma questão de ter um desconforto para usar o sanitário, mas não é só isso, é uma questão de você se ver, inclusive, como um humano, né, como um ser humano que merece respeito, tá? Então, uma palavra, como eu disse, que a gente vai falar muito aqui, é a palavra adaptação. Outra palavra que a gente vai falar muito aqui é homeostase. Então, equilíbrio e adaptação são palavras-chave nos conceitos que a gente tem em patologia. Para entender o que é lesão, o que é doença, o que é saúde, né, essa manifestação, esse estado de equilíbrio, a gente vai usar muito essa palavra adaptação. O que é essa adaptação? Então, o conceito que eu trago aqui para vocês, o que é adaptação nesse contexto da patologia é a capacidade que o organismo tem de ser sensível às variações do ambiente, de responder a essas variações, mas de uma maneira que seja benéfica para ele, capaz de fazê-lo se adaptar a essas variações. Então, eu sou exposta à radiação. Meu organismo consegue se adaptar, sim, em resposta. Um indivíduo não albino, né? Ele consegue produzir maior quantidade de melanina, que é uma proteína que funciona como se fosse um envoltório, um capuz nuclear, protegendo o que de mais nobre nós temos nas nossas células, que é o nosso DNA. Então, eu fui sensibilizada, eu fui estimulada e, em resposta, eu consegui me adaptar. E aí eu fico mais morena em resposta a isso. O que exatamente, às vezes, é o que a pessoa está procurando. Tem um bronzeado. Então, ela está se adaptando. Em outros momentos, essa adaptação é mais difícil de acontecer. Então, se eu sou exposto continuamente, cronicamente, a esse sol escaldante, em momentos em que a intensidade da radiação ultravioleta é mais alta, eu consigo me adaptar até determinado momento? Sim. Só que chega uma hora que as minhas células dizem cansei, porque elas têm uma capacidade de se adaptar. E essa capacidade pode ser ultrapassada. Se eu ultrapassar essa capacidade de adaptação, eu vou gerar o que a gente vai ver a partir nessa disciplina como um todo, que são as lesões. Então, essa célula pode morrer, aí aquela pele fica enrugada, aquela pele descama, aquela matriz extracelular, os fibroblastos entram em exaustão, porque tanto vão produzindo mais colágeno, mais fibronectina, mais laminina, para manter aquela pele estruturada, que o que ele deveria usar durante a vida dele inteira, ele gasta em poucas décadas. Então, ele vai perdendo aquela capacidade
de liberar, de produzir aquilo para o qual ele é funcionalmente ou fisiologicamente ou geneticamente programado para fazer. Ele não vai fazer mais. Então, para de adaptar, passa a ser lesão. Então, a adaptação sempre eu vou ter um estímulo, eu vou ser submetido a algo e vou responder a isso, beneficamente. Isso é uma adaptação, tá? E doença? O que é doença? O desequilíbrio da homeostase do corpo. Desculpa, eu só entendi homeostase. O desequilíbrio da homeostase do corpo. Um desequilíbrio, né? Eu já coloquei até essa balança aqui propositalmente, né? Porque doença é quando a gente perde esse equilíbrio. A gente perde esse processo homeostático, a gente adaptativa. Então, doença é exatamente, digamos, o oposto daquilo que a gente colocou como conceito para a saúde, né? Falta de adaptação. A falta de adaptação do organismo ao ambiente físico, social e psíquico, no qual o indivíduo se sente mal. E aqui a gente vai adicionando novas palavras, novos significados a coisas que a gente às vezes usa rotineiramente. E a gente vai passar a utilizar na disciplina. Então, quando eu falar de sintoma, é alguma coisa que é bem subjetiva, é aquilo que eu sinto, é como eu sinto. Quando é algo que é perceptível, é visível, que fica igual para todo mundo, são as alterações orgânicas, a gente chama de sinal. Então, se eu vejo uma brotoeja, várias manchas vermelhas pelo corpo, eu sei que aquela pessoa pode estar, por exemplo, com uma petequia, que significa um processo hemorrágico, tá, gente? Que tem pequenos focos de hemorragia. São nomes que a gente vai aprender. Não se preocupe, só estou tentando exemplificar, tá? Então, tem alterações orgânicas evidenciáveis. Ou eu estou com febre, consigo perceber pela diferença de temperatura, eu me toco, qualquer uma pessoa que me tocar vai perceber que minha temperatura corpórea está elevada. Mas, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão se sentindo cansados, um cansaço crônico, porque estão sofrendo esse processo de petequias, essas pequenas hemorragias, mas estão lá, são hemorragias que estão, por exemplo, presentes no intestino dela que ninguém está percebendo. O sintoma dela é o cansaço, é a apatia. Isso é um sintoma, mas a gente não consegue visualizar e mensurar, tá? Então, sintoma, a gente não mensura, sinal a gente consegue mensurar. E aí, o meu antigo orientador, eu volto e meia, eu vou falar sobre ele aqui nessa disciplina, porque ele foi meu professor de patologia, fui monitora dele por muitos anos na iniciação científica e na pós-graduação. Ele foi um mentor que eu tive na minha vida. Eu já gostava de patologia e passei a gostar mais ainda depois de conviver com ele. Então, volta e meia, eu vou falar sobre ele. E ele desenvolveu esse esquema, junto com o antigo orientador dele da UNB, o professor Valdenor, que é esse esquema que eu coloquei, inclusive, eu estou falando em esquema, a palavra esquema, porque foi o que eu coloquei lá no nosso ambiente, né, lá no Clesmo. Usei essa palavra, tá? Que é o esquema estímulo, organismo e resposta. O que significa isso, Rose? Peraí. Nós estamos falando hoje, pessoal, nós estamos começando a trabalhar na nossa disciplina hoje as causas, os mecanismos, e nessa questão de mecanismo, como que isso vai, né? O que cada molécula vai, como é que cada molécula vai participar, como é que essa célula vai responder, como é que esse tecido vai responder a esse processo. E aí, isso vai gerar alteração morfológica, vai gerar alteração funcional. Qual é a consequência disso? Vai deixar alguma sequela? Não vai deixar sequelas, né? São as consequências. Tudo isso a gente consegue resumir, digamos assim, nesse esquema: estímulo, organismo e resposta. E aí eu pergunto para vocês, o que é um estímulo? E só reforçando, eu sempre, tá, nessa disciplina, quem já pagou comigo aí sabe, eu falo isso sempre, eu sou uma criança de 3, 4, 5 anos. Eu pergunto por quê o tempo todo. Por quê e o quê? Por quê? Porque se eu ficar só falando para vocês um monte de coisa, eu não estimulo vocês a pensarem. Eu preciso estimulá-los. Eu preciso criar em vocês esse hábito de criticar a informação que vocês estão recebendo para vocês entenderem a patologia. Não só a patologia, isso serve para qualquer outra disciplina, tá? Então, o conhecimento ele é feito assim. Você parando e pensando, tá, falou isso, na hora soou
legal, mas deixa eu avaliar isso para ver se eu consigo entender, porque tem frase que a gente lê, tá tão bonita, tão pomposa, mas ela, às vezes ela é meio vazia, só tem palavras. A gente precisa entender o significado daquilo. Então, eu estou perguntando para vocês agora o que significa estímulo. É o que vai citar alguma coisa, alguma resposta. Ele vai, vamos dizer o seguinte, vai estimular alguma resposta em algum organismo, no caso. Então, é alguma coisa que vai acarretar... Pode causar uma reação. Hã? É alguma coisa que pode causar a reação no organismo e aí vai trazer uma resposta. Algo que vai trazer no organismo uma reação, que a gente vai chamar de resposta. Ok. Mas sempre a gente vai ter uma resposta? Não. Nosso limiar de excitabilidade, isso no sistema, considerando o sistema nervoso, isso vai necessariamente deflagrar num potencial de ação que vai culminar numa liberação de neurotransmissor que vai me trazer uma resposta? Não necessariamente isso acontece. Então, vamos lá. Os estímulos, de uma maneira geral, têm naturezas químicas, físicas e biológicas. Eu odeio essa resposta, tá? Eu estou avisando de uma vez. Porque eu acho muito genérica, eu não gosto de coisa genérica, especialmente aqui. Eu quero saber até que nível de profundidade vocês estão pensando sobre isso. Então, quando eu falar em estímulo químico, eu não quero que você responda um estímulo químico. Tá correto? Tá, mas eu posso fazer melhor? Tenho certeza que vocês podem. Vamos falar, então, de exemplos do que pode estimular quimicamente o seu organismo. Lembrando, antes disso aqui, perdão, um estímulo não necessariamente gera uma resposta. E eu vou dar exemplo disso daqui a pouquinho. Peraí, vamos voltar para o químico, então, só para manter, porque já está no slide aqui. Dá um exemplo de um estímulo químico, pessoal. Alteração de pH. Uma alteração de pH. Efeito pode gerar, inclusive, uma úlcera gástrica. Uma alteração de pH pode trazer lesões à sua pele. Então, uma alteração de pH é, sim, um estímulo químico. O benzopireno presente na fumaça do cigarro é um estímulo químico? É. Aquele metanol que a gente usa no laboratório é um estímulo químico? Com certeza. O tetacloreto de carbono que alguns dos meus alunos usam lá no laboratório, a Raquel, estou falando em homenagem à Raquel que está aí, é um estímulo químico? Sim, carcinogênico, tem que tomar muito cuidado para utilizar. Então, vocês de laboratório, vocês que vão para o laboratório, não odeio o laboratório, só faço porque eu sou obrigado, porque eu tenho que fazer essas disciplinas no curso. Não tem problema nenhum não gostar, mas tem que saber se cuidar no laboratório. Leia o rótulo, descubra o que você precisa para poder utilizar. Precisa de uma capela de exaustão, preciso de óculos, preciso de luva. Qualquer luva, não necessariamente. Às vezes aquela nitrílica não é suficiente, você precisa de uma luva de couro, por exemplo, para usar determinados agentes químicos, tá? Então, o químico, eu estou falando só de coisa bem hard aqui, né, gente? Mas o ácido acetil salicílico, ele é um agente químico. E também vai trazer, elicitar no meu organismo uma resposta. Tá? Então, Professora, a gente tem mais diversos. Pois não? Então, a ação dos medicamentos também seria considerada um estímulo químico, né? Exatamente. Pronto. E estímulos físicos. E a gente tem uma variedade de estímulos químicos, né, pessoal? Vocês podem fazer uma lista bem grande desses de químicos aí. Estímulos físicos. Alteração na pressão, na temperatura. Os físicos? Sim. Eu até botei já falei um exemplo hoje para vocês de radiação ultravioleta, né? A própria luz, por isso que eu botei esse esquema esse desenho de lâmpada aí. Esses estímulos... Oi? Uma pancada pode ser um estímulo físico? Eu não entendi o que você falou. Uma pancada pode ser uma um pancada. estímulo físico? Ela é considerada, sim, um estímulo físico. Sim. Oh, meu Deus, eu estou tentando lembrar a palavra. Traumáticos, choques traumáticos, né? Porque é uma alteração de pressão que você sofre. Não é isso? Pronto, é um estímulo físico. Então, pessoal, os estímulos físicos são dos mais variados também, né? Dentro desses fenômenos considerados fenômenos físicos,
A gente tem aqueles que a gente não considera como um fenômeno que pode trazer uma resposta, que pode ser até não adaptativo para o nosso corpo, como a luz. Eu acabei de dar o exemplo agora dessa incidência, né, da radiação ultravioleta. O som, põe um som muito alto para ver se não estoura o seu tímpano. Então, tem várias coisas que aparentemente não seriam causadores de lesões e podem causar lesões, tá? E aí a gente culmina com, né, as 3 classes, químico, físico e biológico. E aí, quais são exemplos, né, de estímulos biológicos? O vírus. Infecções por bactérias, vírus. Vírus, bactéria, protozoário, né? Então, embora, né, nós não consideramos os vírus como organismos vivos, eles entram nessa categoria, então, de estímulos biológicos. Então, quando a gente fala em estímulo, a gente tem essas naturezas bem variadas, vocês estão percebendo. E o organismo? O organismo, não necessariamente quando eu uso a palavra organismo aqui, eu estou falando como o organismo humano completo, né? Esse ser sistêmico, né? Cheio de sistemas distintos para fazer esse funcionamento total. Eu posso considerar organismo quando eu estiver falando de um estímulo que está acontecendo numa molécula. Posso estar considerando organismo um gene, uma organela, uma célula, que aí já engloba todo mundo que está para trás, a molécula, gene, organela. Posso estar considerando a matriz extracelular. Aqui, nesse caso, na matriz extracelular, a gente tem células, a gente tem fibras, a gente tem moléculas, o tecido, posso estar considerando o órgão, ou um sistema, ou sistemas. Tá? Então, a gente normalmente, quando vai falar em organismo, eu vou falar em organismo aqui em algum exemplo, eu deixo claro para vocês o que a gente está considerando. Eu estou falando agora só em organismo em nível celular. Estou considerando uma célula. Estou falando somente da célula. Oi? Desculpa, eu não ouvi o que você disse. Professora, está me ouvindo? Sim. No caso, um estímulo, eu posso ter os 3 tipos juntos? Pode ter mais de um estímulo, sim. Você pode ter um estímulo reforçando o outro. Então, você pode ter uma lesão ou uma resposta no seu organismo que pode ser potencializada por vários estímulos de natureza distinta. Então, você pode ter, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do ultravioleta que eu dei mesmo, tá? O ultravioleta no indivíduo albino, o tipo de resposta vai ser diferente do indivíduo que produz pigmentação. Você pode ter, isso é só o estímulo físico associado com o estímulo, com uma alteração biológica que ele tem, que é a não produção da melanina. E aí você pode dizer, tá, tudo bem, então essa pessoa tem uma fragilidade na barreira da pele, e aí você acaba por isso mesmo causando lesões, porque as células não comportam aquela lesão, não se adaptam, elas acabam morrendo. Essa morte celular causa lesões na pele. Essa pele, agora com essa barreira alterada, fica mais propensa à entrada de micro-organismos, já que ela não está funcionando como uma barreira imune que ela é, mas na imunidade inata, nessa barreira que a gente tem na pele. Então, você pode potencializar a entrada de um agente biológico, que é a bactéria, por exemplo, e aí você tem uma lesão associada por conta de um estímulo exacerbado, um estímulo muito grande físico que você teve, você está potencializando o papel, uma lesão causada por uma bactéria. Na verdade, quando você vai avaliar esse paciente, você tem que avaliar ele como um todo. A lesão causada pela luz potencializou, fragilizou, no caso, né, potencializou a entrada de micro-organismos porque fragilizou a sua barreira da pele. Consegui me fazer entender, pessoal? Sim, sim. Pronto. Toda vez que vocês não entenderem, para. Se eu usar uma palavra que vocês não conhecem, pergunta, tá? Não deixe para depois da aula, não. Para depois, não. Pode perguntar. E aí, essa resposta, né? O nosso organismo está preparado para a resposta? Sim. Mas, como eu disse, vocês mesmos disseram, não necessariamente a gente consegue essa resposta. Então, voltando, por exemplo, de um fenômeno físico, que é o som. Os ultrassons a gente não consegue, eles chegam até nós, mas eles não alcançam um potencial de excitabilidade que faça com que o meu sistema nervoso consiga traduzir isso em sinal sonoro, para eu perceber esse som. Os cachorros conseguem, nós não.
Estímulos químicos. Nosso olfato, ele é muito menos sensível que o olfato canino, por exemplo. Então, e tem pessoas que têm o olfato mais desenvolvido do que outras. A gente sabe que tem pessoas que têm essas diferenças fisiológicas, assim, digamos assim, mas são diferenças que são benéficas, tá, gente? Não entra no nível de deficiência, não. Muito ao contrário, né? Então, tem pessoas que percebem tem uma facilidade muito grande no paladar, então as papilas gustativas respondem a essa estimulação química de uma maneira diferente do que em outras pessoas, assim como, por exemplo, esses fenômenos olfativos também, olfatórios, né? Conseguem perceber com muito mais facilidade ou com muito mais nitidez. Tem aquelas pessoas que falam, nossa, tem um toque de almíscar misturado com eucalipto e não sei o que lá mesmo lá. Você fala, meu Deus do céu, só consegui sentir um cheiro bom. A pessoa consegue saber as notas de cada um dos componentes, digamos assim, misturados nessa fragrância que ele está recebendo. Tá? Então, essa resposta pode acontecer em um organismo e não acontecer em outro, isso ser normal, ou ela ser comum ao organismo humano, de ele não responder, como é o caso do ultrassom que eu falei para vocês. Nós, os humanos, não respondemos ao ultrassom, tá? Então, isso para nós não funciona como um estímulo. E quando acontece essa resposta? Então, esse estímulo atingiu essa célula, esse gene, esse tecido, enfim, o organismo aqui, lembrando que pode ser qualquer uma dessas estruturas, né, que eu disse anteriormente, e ele vai gerar uma resposta. Se ele gera uma resposta, então, já considerando que vai gerar uma resposta, tá? Necessariamente para a gente aqui, a gente vai dizer que gera resposta para a gente poder chegar no processo lesivo. Ele gera uma resposta que chegou a essa célula, ou a esse organismo, como todo esse sistema, esse órgão, e ela gerou uma resposta adaptativa. Aquilo que compõe esse organismo, aquelas moléculas, aqueles genes, aqueles átomos, aquelas células, aquela matriz extracelular, aquele intestício, parênquima, todo mundo misturado, conseguiu se adaptar àquela resposta. E isso significa, então, se ela foi adaptativa, que você mantém a sua saúde, que você mantém o equilíbrio, que você mantém a homeostase. Mas há momentos, há tipos de estímulos aqui, que eles, no organismo, geram uma resposta que é considerada não adaptativa. Significa, chegou nas suas células, ou no organismo que for, né, lembrando aquelas escalas que eu já falei, e esse organismo ele não conseguiu responder de uma maneira adaptativa, ele não conseguiu se adaptar. Esse estímulo causou um desequilíbrio nesse sistema, nesse organismo. Isso a gente fala, então, que está acontecendo um processo lesivo. Essa não adaptação, ela gerou uma lesão. Isso significa o fim? Não necessariamente. Isso pode gerar uma lesão adaptativa, não adaptativa, perdão, que pode ser temporária ou não. Mas antes de eu falar especificamente disso, deixa eu só chamar a atenção, até mudei a cor do slide para isso, que quando você gera uma resposta que a gente chama não adaptativa, a gente passa a chamar o estímulo de agente agressor. Então, vocês vão me ouvir muito nas nossas aulas, dando exemplos, né? Eu tento dar o máximo de exemplo que eu posso. Eu falo assim, o agente agressor. O que é esse agente agressor? É aquele estímulo químico, físico, biológico que fez uma lesão, que causou uma resposta não adaptativa lá no organismo. Então, por que a gente chama agente agressor, não chama de patógeno? Porque quando a gente chama patógeno, normalmente a gente está associando isso a um micro-organismo. Estou falando de um vírus, de uma bactéria, estou falando basicamente de agentes biológicos, estímulos biológicos. Então, eu opto por chamar de agente agressor porque eu abarco todos os tipos possíveis, né, de agentes ou de estímulos possíveis de causar uma resposta. Então, eu estou falando aqui de fenômenos químicos, físicos e biológicos, dentro da sua diversidade, tá? Então, agente agressor é esse agente capaz de causar um desequilíbrio, né, que é essa resposta não adaptativa, que gera uma lesão. E aí eu estava dizendo, essa lesão necessariamente ela vai ser o final para aquela célula, o final para aquele organismo é morte? Não. Porque, às vezes, essa resposta não adaptativa, ela dura um tempo. A célula, peraí, gente, eu estou desequilibrada aqui, estou sofrendo, mas eu posso tentar me reprogramar. Eu posso mudar meu metabolismo energético e manter a minha homeostase.
Só diminuindo um pouco de síntese proteica, um pouco de síntese de triglicerídeos, por exemplo, eu posso parar de secretar ou diminuir a secreção de determinada substância, determinado hormônio, neurotransmissor, não sei, né? Porque depende aí do tipo de célula, de sistema, de organismo que a gente está falando. Me adaptar e continuar viva e saudável. Então, se essa célula, se esse organismo consegue se adaptar após sofrer essa lesão, ele pode voltar à homeostase. Isso acontece. Ainda bem que acontece, né? Mas, infelizmente, e a gente chama de lesão reversível. A gente fala que sofreu uma lesão, mas essa lesão foi reversível. O que significa uma lesão reversível, então, pessoal, para anotar aí? Lesão reversível é aquela em que o agente agressor, vejam que eu já mudei o nome aqui agora para agente agressor, não é mais estímulo, que o agente agressor causa uma resposta não adaptativa naquele organismo, mas ele consegue se adaptar a essa nova realidade, esse novo microambiente, né, esse agente agressor, e gerar um processo adaptativo que consegue manter a homeostase daquela célula. Então, significa que a capacidade de adaptação da célula foi parcialmente ultrapassada, mas essa célula conseguiu se adaptar. Porém, há momentos em que esse agente agressor, ele causa uma resposta que a célula de cara já sente como uma lesão, porque altera o processo homeostático, o processo de equilíbrio dela, muda os seus processos metabólicos, e a célula não consegue se adaptar. Ela tenta diminuir uma síntese, parar a síntese, gastar menos energia, acionar algum processo de liberação de moléculas que vai recrutar uma ajuda, né, por exemplo, do sistema imune, mas isso, mesmo fazendo tudo isso, isso não é possível de manter esse grupo de células, esse tecido vivo. Então, a gente tem uma lesão que causa, de uma maneira geral, a morte celular. Mas, normalmente, eu sempre, quando fazia essa aula foi difícil de eu fazer, foi uma, acho que, das aulas mais difíceis de preparar em patologia, eu não preparei todas ainda, porque essa é uma aula que eu dou no quadro. Essa aula que eu vou para o quadro e escrevo lá no quadro. E eu senti uma certa dificuldade de fazer isso, tá? Então, eu espero estar conseguindo me fazer entender. Se vocês tiverem com algum tipo de dificuldade, por favor, se manifestem aí, tá? Quando lá eu escrevia sempre isso, eu escrevia normalmente que essa lesão não adaptativa, normalmente ela culmina com a morte celular. Mas, pessoal, eu comentava outras coisas, mas normalmente no meu esquema sempre escrevia morte celular e pensei nisso ontem. Não necessariamente é isso. Às vezes a célula, ela sofre uma lesão que não vai fazer com que ela passe a sua capacidade de adaptação, né? Ela não consegue se adaptar, por isso que a gente está chamando de lesão. Mas não necessariamente ela morre, mas ela perde totalmente a capacidade replicativa. Totalmente, ela nunca mais vai conseguir se replicar. Vamos considerar que seja uma célula lábio, né? Uma célula epitelial, uma célula do sistema imune. Essa célula nunca mais vai conseguir se replicar. Então, isso a gente chama de senescência. Uma célula senescente é uma célula em envelhecimento. Significa que aquela célula ali só está se mantendo viva por um tempo, mas ela vai morrer, tá? E essa lesão não adaptativa também pode causar uma certa aquiescência. Essa aquiescência, na verdade, ela está mais próxima ainda dessas lesões em que as células, o agente agressor causa lesão, ela fica meio desbalanceada por um tempo, mas às vezes consegue voltar para a homeostase, tá? Essa aquiescência. Por que aquiescência? Diferente de senescência, é um processo em que a célula, para o seu potencial replicativo, congela esse potencial replicativo, mas pode ser que ela volte a esse potencial. Então, nesse caso, ela migra desse processo aqui de não adaptativo irreversível, né, para uma lesão ainda reversível. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se chega num processo em que a célula vai morrer, chega num processo em que a célula não vai conseguir se manter em equilíbrio, a gente está falando que essa é uma lesão irreversível. Mas, de novo, pessoal, lesão irreversível no nosso organismo não significa morte. E morte celular não significa final daquela estrutura. Morte celular é diferente de morte somática. Quando a gente falou, o indivíduo morreu.
parou a funcionalidade dele. Lembrando que a gente tem a morte cefálica ainda, né? A gente está falando de uma morte de parada de funcionamento do sistema nervoso central, mas seu coração ainda continua pulsando. Mas isso já é considerado morte. No caso da morte celular, é mais ou menos isso. A célula perde a capacidade de se manter viva pelo tempo que normalmente ela poderia se manter. Ela já começa a acionar programas de morte, que são processos, especialmente quando a gente está falando em apoptose. A gente vai discutir e rebuscar melhor esses conceitos na aula de apoptose, né? Mas então... Oi? Perguntar uma coisa relacionada à morte celular, mas não é bem dentro do assunto, não. Uma vez eu vi um comentário que em 7 anos todas as nossas células são renovadas. Tipo, todas as nossas células já morreram, já nasceram novas e etc. Isso procede? Não. Tudo bem. Não, por quê? Deixa eu explicar. Vai. Porque a gente tem 3 grupos de células normalmente, né? As células lábeas estáveis e perenes. As lábeas são essas que estão ciclizando, né? O tempo todo estão em ciclo celular. Em algumas fases do nosso desenvolvimento, isso é muito mais verdadeiro. Então, quanto mais jovem nós somos, mais células em ciclo a gente tem. Então, a renovação celular é mais ativa. E isso é um marcador, né, inclusive até, né, mesmo de marcador de idade, digamos assim. Mas a gente está fazendo isso porque as células são programadas para isso, né? Mas elas não são células infinitas, né, de vida infinita. Quando elas alcançam um determinado tamanho do telômero, parou o processo de crescimento, de duplicação daquela célula, ela pode ficar viva, mas ela perde o potencial proliferativo. Não significa que ela vai morrer. Mas essa célula, então, sai da fase de ciclo e vai para o G0, fica naquele compartimento lá de repouso, digamos assim. Essas são as células lábeis. Quem são essas células? Essas que estão sofrendo estímulos e estão mais propensas a serem acionadas por agentes agressores. São essas de revestimento externo da nossa pele, das nossas mucosas, mucosa respiratória, mucosa digestiva, urogenital. Essas células de revestimento, as células do nosso sistema de defesa, então, especialmente os leucócitos, né? Mas a gente falando das células precursoras que estão na nossa medula óssea, essas células o tempo todo estão se dividindo. E outras células só se dividem se forem estimuladas. Embora elas tenham essa capacidade de divisão, elas não ficam lá se renovando o tempo todo, não, tá? Então, as células hepáticas, as células renais, elas têm capacidade de divisão? Sim, são células epiteliais, têm essa capacidade. Mas elas só vão entrar em divisão se elas sofrerem estímulo para isso. Só se você tiver uma perda ou realmente elas envelhecerem, aí elas morrem e dão lugar a outra célula. Mas esse negócio de 7 anos aí, eu não sei de onde tiraram isso. E aí, finalmente, a gente tem o terceiro grupo de células, que são as células perenes, que uma vez formadas lá no nosso desenvolvimento embrionário, a única coisa que elas vão sofrer são processos de diferenciação. Elas vão ficando cada vez mais maduras e rebuscadas, em termos de funcionalidade, mas alcançam, digamos, a maturidade delas e se estabilizam naquela forma e pronto. Elas não se dividem mais. Os exemplos clássicos são os neurônios. A gente tem duas exceções apenas, que são uma região do giro denteado e do hipocampo, que a gente encontra ali células precursoras ainda de neurônios, mas aquele neurônio, uma vez que ele morreu, acabou. A gente tem um pool bem pequeno de células tronco, nessas 2 regiões que eu falei para vocês, que podem estimular, né, a diferenciação de outras células, mas aquela célula mesmo, não, ela não se divide mais. Então, por isso ela é considerada uma célula perene. E as células como hemácias, que não divide porque não tem núcleo. Então, essas células, sim. Então, esse número aí, eu até gostaria de ver como é que a pessoa chegou nesse número aí, que me parece, assim, nessa informação nua e crua, dada dessa forma, me parece um número meio que mágico, tá? Não acho que seja possível chegar, né, nesse tipo de determinação por conta dessas características celulares aí que eu te falei, tá bom? Tudo bem, obrigada. Imagina. Então, de uma maneira geral, pessoal, bom, esse é o esquema estímulo-organismo-resposta que eu falei para vocês, lembrando que pode ter não-resposta, e o estímulo pode virar um agente agressor, desde que ele faça uma lesão não adaptativa, tá? Então, ele é um agente agressor. Essa não adaptação ela pode ser parcial ou pode ser temporária,
ou ela pode ser definitiva, levando, inclusive, à morte celular ou causando senescência. No livro do Robbins, aí eu esqueci de mostrar para vocês lá na bibliografia, no PD, a parte que eu falo sobre a minha indicação bibliográfica para vocês, né? A gente tem aqui na nossa biblioteca física, né, já que eu não sei como é que vai estar esse processo de abertura de biblioteca, a gente está vivendo um momento na universidade de muito conversa e pouca ação no final das contas, e é um vai e vem infinito por conta de briga política no meio também, que eu não vou entrar nesse tipo de mérito, está certo, está errado. Eu acho que a gente tem que funcionar da melhor maneira possível. Quem tiver que fazer, que faça bem feito. Enfim, é a minha opinião. Mas eu não vou entrar em méritos, assim, porque a gente tem ferido, né, na nossa universidade, um princípio básico do Estado democrático de direito que a gente vive, que é a democracia, né? A maioria optou por por um grupo de gestores que não estão fazendo essa gestão aí, mas eu não vou discutir esse assunto com vocês. Mas isso impacta na nossa vida, porque por conta, né, de uma série de coisas ali que acontece dentro do ambiente institucional, que vocês talvez não, né, que a maioria de vocês não tem acesso, a gente tem um programa, né, de retomada das atividades presenciais paulatina para acontecer, que não tem acontecido adequadamente, né? A gente não tem disponibilização de totens ou de frascos com álcool, por exemplo. A gente já tinha que estar discutindo isso com os nossos técnicos, a gente vai voltar para a aula prática. Eu nunca tive técnico mesmo de laboratório, para mim então vai ser diferente, vocês já tiveram aula comigo de Morfum, sabe? Que eu nunca tive ajuda de um técnico para ter aula, isso funciona para as outras disciplinas que eu dou do mesmo jeito. Então, mas tem professores que precisam desse técnico laboratório. Não que eu não precise, né? Mas tem gente que precisa mais que eu, os professores de química, por exemplo. E a gente ainda está com uma dificuldade muito grande de saber como é que isso vai acontecer. Então, tem várias coisas que vão travar um pouco esse nosso retorno. E aí, quando eu digo para vocês de bibliografia que tem na biblioteca, eu fico dizendo, tá na biblioteca, mas será que os meninos vão ter acesso? E eu não sei dizer para vocês. Vai ter a partir de semana que vem, vai ter a partir de janeiro, a partir de fevereiro. Essa resposta, infelizmente, eu não tenho para lhes dar, tá? Então, só dizer para vocês que eu sugiro, né? Não tem um livro-texto nessa disciplina, eu tenho que comprar esse livro, não. Tem que baixar esse livro da internet, tem que piratear esse livro, não. Não tem que fazer nada. Só sugiro que vocês usem livros de patologia para estudar. A minha aula eu tento trazer informação de várias fontes distintas. Eu há muito tempo não uso mais livro didático. Eu uso os livros para poder pegar esses esquemas aqui, que é o caso desse aqui, ó. Que é um livro chamado Robbins, Patologia Molecular, está lá o nome, tá? No PD para vocês, é o Robbins. O autor está como o Cotran, porque o primeiro autor, né, que escreveu esse livro, que compilou os capítulos e tal, chamava-se Robbins, o sobrenome dele. E ele fez várias edições. Depois ele morreu, e como uma homenagem a ele, eles incorporaram o nome dele ao título. Então, o título do livro é Robbins, Patologia. No Brasil, a gente tem uma coisa muito parecida. Eu estudei na UFMG, né, quando eu fiz meu mestrado em patologia, eu fui lá na UFMG, e lá tinha um pesquisador, né, um professor pesquisador, Luigi Bogliolo, um italiano que veio para o Brasil, e ele fundou a escola de medicina, né, de patologia, na verdade, a escola de patologia da Faculdade de Medicina da UFMG, que é super conceituado, e ele escreveu também um livro junto com alguns discípulos dele e alguns outros colegas, e aí o livro se chamava Patologia. Quando ele morreu, eles fizeram a mesma coisa, só que ele morreu antes do Robbins. Então, essa ideia de colocar o nome do título, não sei se tem uma normativa internacional para isso, mas o Bogliolo morreu antes do Robbins e já tinha. Então, vocês vão ver que bem em edições mais antigas do Bogliolo, já tem lá o nome Bogliolo Patologia ou Bogliolo Patologia Geral. Porque em ambos os casos, o Robbins ou o Bogliolo, a gente normalmente ainda continua chamando pelo autor antigo, a gente tem dois tipos de livros. A gente tem um livro, que eu estou sem eles aqui, senão eu abri até a câmera para mostrar para vocês, mas é um livro menor, de 100 e poucas páginas, 200 páginas, assim, que é o livro que a gente chama de patologia geral, porque ele vai falar exatamente desses aspectos que a gente vai discutir aqui nessa disciplina, mas para além dela, né? Também eles falam de capítulos de calcificações e pigmentações, que infelizmente não consta da nossa ementa, porque a gente discutiria aqui como é que os cálculos são formados, alterações de pigmentação,
como vitiligo, como albinismo, como a lipofucsina, que é essa manchinha da idade que a gente vai ver na mão da mãe da gente, dos avós, aquela manchinha marronzinha. Enfim, essas alterações de pigmentação e de calcificação não fazem parte da nossa ementa, mas tem esses capítulos todos lá, patologia nutricional, patologia de doenças negligenciadas e tropicais, tem nesse livro, especialmente no livro do Bogliolo. E, como o livro do Robbins é muito usado no Brasil, eles fizeram uma versão para o Brasil também, de doenças tropicais. Para o Brasil, não. De doenças tropicais, porque abarca também outros países da América, especialmente da América do Sul, tá? Então, são livros excelentes. O Robbins tem figuras maravilhosas. Normalmente, as figuras que eu uso aqui são do Robbins. O Bogliolo, a editora Guanabara-Cuga, não sei por quê, que ela não permite que a gente tenha acesso. Eu compro um livro, eu sou professora, eu não tenho acesso a uma área de imagens legal. As imagens são ruins, vocês vão ver que eu botei uma imagem que é uma imagem. Por que eu coloquei imagem? Porque ela é muito didática do Bogliolo, mas é uma qualidade que você está vendo que eu escaneei e eu tentei de todo jeito clarear a imagem, aí meio que perdeu um pouco de qualidade, mas enfim, tá, dá para a gente ver. Mas são os dois livros que eu mais gosto. Eu adoro o Bogliolo, porque ele é o autor, né, organizador dos livros agora, do Patologia só, e do Patologia Geral, né, que a gente, sim, esqueci de dizer, o que chama só Patologia Geral, tem esses capítulos de patologia, da disciplina Patologia Geral. E o outro que está escrito Patologia, ele, além dessa parte, então ele tem essa parte do Patologia Geral e tem outros capítulos ainda que é dizendo de doenças sistêmicas. Então, para quem gosta de patologia, quem quer ir para essa área de saúde de uma maneira mais pesada, assim, eu sugiro ter esse livro. Ele é lindo. É um livro muito, muito, que você vai usar em várias disciplinas, não vai usar só na disciplina de patologia, tá? Porque ele vem trazendo como é que funciona sei lá, pneumonia. Aí você vai ver lá os tipos de pneumonia diferentes, de acordo com qual causa que foi, qual o agente agressor, causador, enfim. Tem as doenças sistêmicas também. Então, mas é um livro bem grossinho aqui. A gente tem isso na biblioteca, eu pedi para ter na biblioteca, a gente tem determinado número de exemplares, mas também tem gente que consegue pela internet. Eu não vou estimular vocês a fazerem isso, mas vocês têm colegas também que podem emprestar. Se alguém precisar e quiser o livro também, eu tenho lá na minha sala, eu empresto. Tá? Antes, quando tinha xerox na universidade, aqui no nosso campus, eu deixava uma cópia do livro lá para todo mundo ter acesso. Eu quero o livro inteiro, estava lá. Só quero um capítulo, eu só tenho dinheiro para um capítulo hoje, estava lá também. Mas, infelizmente, a gente não tem mais nem isso, né? E não me devolveram nem minha cópia do livro. Eu tenho que fazer outra cópia de livro quando eu for colocar lá, quando a gente tiver, né? Se Deus quiser, outro serviço de xerox. Mas, sobre a bibliografia, não tem um livro, vocês podem usar o livro que vocês quiserem. Eu, particularmente, gosto muito de ler o Bogliolo, porque eu fui aluno do brasileiro, né, do organizador. Então, eu conheço essa linguagem, me é muito familiar, porque meu orientador também teve na UFMG há muito tempo, então, eu tive, né, a maioria dos professores que escreveram esse livro foram meus professores, então é uma linguagem que, para mim, é familiar. O Robbins é um livro de tradução, às vezes traz, né, alguns momentos de... Está ficando, mas tá um livro excelente também, mas ele é mais sucinto em alguns aspectos do que o brasileiro, tá? Eu gosto do brasileiro porque, como professor, acho que eu tenho que ter mais conhecimento. Então, quando eu lia livro, era isso. Mas, ultimamente, eu não leio livro. Ultimamente, não, já tem um bom tempo que eu não uso livro para preparar minhas aulas. Eu uso mais artigos científicos, porque eles trazem o que tem de mais novo, né? E como a gente trabalha com muita biologia molecular aqui, com muita sinalização celular, os livros, às vezes, as edições não acompanham. Esse é o problema, às vezes, o único problema que vocês vão encontrar é de usar edições mais velhas, porque, às vezes, uma proteína não foi citada em determinada via de sinalização e está sendo citada agora. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu não sou de ficar cobrando esses nomes, não. Eu quero que vocês entendam a ideia. O nome das moléculas, se você for trabalhar com aquela determinada lesão, você vai aprender no seu dia a dia, na sua prática profissional. Eu só quero que vocês entendam como é que as coisas funcionam, mas então vocês vão ver isso à medida que a disciplina vai se apresentando, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ficar apavorado. Puxa vida, agora vou ter que decorar um monte de nome de proteína, fazer um mapa tipo aquele do sistema complemento. Não, não tem que fazer isso, não. Então, voltando aqui para o que a gente está falando, deixa eu só olhar as horas aqui. Eu deixo o celular longe de mim para não cair na tentação de ficar ouvindo barulho de WhatsApp ouvido de cabeça para baixo. Pronto. É um resumo daquilo que a gente falou até agora, tá? Que tem um esquema parecido aqui no Robbins. Então, uma célula normal, considerada normal porque ela está em hemostasia, ou seja, está em equilíbrio.
ela pode sofrer um estímulo do tipo estresse. Está vendo que o estresse aqui veio 3 S para cá, ficou faltando o S daqui? Pois é, tradução. O estresse pode simplesmente, esse estresse pode ser um estresse oxidativo, então uma produção grande de radical livre, pode ser um estresse de falta de nutriente, tá? Esse estresse aqui não é, né? Lembrar que não é o estresse desse estresse que a gente chama de pressão emocional psicológica, não, tá? O estresse aqui, quando a gente fala em termos de célula, é essa falta, ou uma privação de alguma coisa, ou um excesso de alguma coisa, tá? Então, esse estresse pode ser uma privação de nutriente, pode ser uma produção exacerbada de metabólitos, porque a sua célula teve que trabalhar mais, teve que funcionar mais, né? Então, esse estresse oxidativo que eu estava dizendo, mas a célula consegue se adaptar. Mas, às vezes, o estímulo é nocivo de maneira tal que passa da capacidade de adaptação da célula e gera uma lesão. Então, essa lesão, como a gente falou anteriormente, ela pode ser leve, transitória, e aí essa lesão a gente vai chamar de reversível, e a célula volta ao normal. Ou a célula não consegue se adaptar, gera essa célula, porque tem capacidade de adaptação dela incompatível com aquele agente estimulador, que agora é um agente agressor, ela fica muito intensa, vai ser progressiva e vai levar a uma lesão irreversível. Isso significa que a gente chama um outro conceito que eu falo para vocês, que é chamado ponto de não retorno, porque é um nome que a gente usa muito. Isso de uma maneira geral, tá? Usa na patologia, usa outras disciplinas, usa no inglês, usa no português. O que significa ponto de não retorno? O ponto de não retorno é quando essa célula sofre um estímulo, ou uma agressão, melhor dizendo agora nesse caso, tá? Porque vai se tornar uma agressão, que ultrapassa a capacidade de adaptação da célula. Então, a célula não consegue mais voltar à homeostase. Por isso que ela está aqui do lado da lesão irreversível. Ela não consegue mais manter a homeostase. Se ela não manter a homeostasia, o equilíbrio celular, aí a gente está falando de uma lesão irreversível, ou seja, ultrapassou a capacidade de adaptação, ultrapassou o ponto de não retorno, não retorna mais a homeostase, tá? Isso que é não retorno. Não retorna ao quê? Não retornar ao estado funcional, não retornar à homeostasia, não retornar à normalidade, à saúde da célula. Então, nesse caso, normalmente, como eu falei para vocês, tem a senescência também, que a gente pode considerar aqui essência, mas de uma maneira geral, todo mundo já considera que essa célula já vai entrar ou acionar o processo de morte celular. Tem lesões que são tão intensas que diretamente, coisinha chata esse negócio, que diretamente ela pode gerar, ela vai gerar uma necrose. Ela não tem nem energia para morrer. Em outros casos, ela pode parar, organizar a sua morte, molecularmente falando. Então, acionar várias proteínas, um conjunto de proteínas, de maneira a preparar essa célula para morrer. Isso é o processo que a gente chama de apoptose. E a gente vai discutir esses dois processos em detalhes nas nossas próximas aulas. Não na aula de terça-feira, eu acho que só na quarta-feira que vem. A gente tem uma aula ainda antes disso, para poder falar. Antes de chegar em morte celular, tá? E aí, como é que isso funciona, pessoal? Agora vamos colocar isso em prática. Vamos pensar nesses conceitos que a gente conversou até agora. Vamos tentar colocar isso na prática. Então, vamos pegar lá o estímulo, o organismo resposta, né? Esse nosso esquema, e vamos colocar agora um estímulo, e a gente vai colocar esse estímulo como uma coisa negativa, por quê? Porque a gente tem patologia, e vocês vão perceber que a partir de agora, tudo que eu fizer vai ser o pior cenário. Por quê? Porque Rose é pessimista? Não. Porque eu estou ensinando para vocês o que o organismo vai fazer, como ele vai reagir, se você, como farmacêutico, se você médico, se você fisioterapeuta, se você fono, se você profissional de saúde, ou se você, como ser humano, que está vendo que uma coisa não está legal com o seu corpo, não fizer nada para interferir. A gente sempre vai fazer sem interferência. A nossa tendência aqui, como eu falei para vocês, que é não estudar terapêutica, é proposital, para vocês verem como é necessária essa terapêutica. Tá? Então, a gente vai falar sempre dos piores cenários. A gente sempre vai tentar chegar até a morte celular ou até a morte orgânica, tá bom? Não porque a gente quer, mas é para mostrar para vocês o quão grave determinadas lesões que parecem muito simples, elas podem ser. Uma lesão muito simples, um estímulo muito simples, uma causa, uma etiologia, né? Lembrando as nossas palavras chaves aqui, qual que é a etiologia? Nesse caso aqui vai ser a hipóxia. Esse vai ser o estímulo.
E de onde vem essa hipóxia? O que pode causar hipóxia? Peraí, eu não sei nem o que é hipóxia. Como é que eu vou saber o que causa hipóxia? Vocês sabem o que é hipóxia? Já me responde o que é hipóxia e o que pode causar hipóxia, por favor. A água acabou. Alguém? Vocês estão me ouvindo, gente? Meu Deus do céu. Hipóxia é a baixa quantidade de oxigênio disponível. Muito obrigada. Quem foi que falou comigo? Vitor. Oi, Vitor. Eu tô igual o povo do programa de rádio, né, locutor? Quem é que tá falando? Desculpa, gente, mas é porque realmente fica complicado aqui, não dá para ver de outra forma. Isso mesmo, Vitor. O estímulo que a gente está chamando aqui, né, agora considerando a hipóxia, ele é uma baixa concentração, uma baixa disponibilidade de oxigênio, uma baixa oferta de oxigênio. Isso pode ser para uma célula, para um conjunto de células, para um tecido, para um órgão, ou para o seu corpo como um todo. Então, de onde vem, quais são as doenças ou as lesões que causam hipóxia? Vitor, você pode dar um exemplo para a gente? O que pode causar uma hipóxia? A gente sempre assim, a gente tem que procurar explicar da maneira mais completa, tá bom? Não significa que está errado a sua resposta, não, está corretíssimo. Agora eu estou perguntando para você o que pode causar hipóxia. Se algum colega quiser ajudar também, fica à vontade. O infarto chega a ser, professor? O infarto, exatamente, ele é na verdade, o infarto ele é resultante de uma hipóxia. Ele é a consequência, ele está lá no final, a resposta do seu organismo aqui, ó. Então, a obstrução de um vaso, no caso. Ótimo. Obstrução de um vaso. Anemia, acho que... Sim, você está falando das lesões causadas pela Covid, né? Pelo SARS-CoV. A gente tem várias situações do SARS-CoV mesmo que causam coagulação sanguínea, então o sangue está coagulando dentro do vaso. Isso causa uma ruptura, uma diminuição, né, do processo de circulação sanguínea. Ou eu tenho uma placa de gordura dentro das minhas artérias, dentro do meu capilar, dentro da minha veia, da vênula, não importa o tamanho aqui, necessariamente, do vaso sanguíneo. Eu estou interrompendo o fluxo sanguíneo, ou diminuindo o fluxo sanguíneo. Nesse caso aqui, diminuindo o fluxo sanguíneo, hipóxia. Se eu, ao contrário, obstruo 100% a passagem de sangue, e não está chegando nem um pouco de oxigênio para aquele tecido, lembrando que o oxigênio vem absorvido, né? Vem ligado à hemoglobina, então na membrana das hemácias, se elas não estão chegando a determinado ponto para esse oxigênio se difundir, eu estou falando um processo de anóxia, anegação. Inox aí de oxigênio, tá? A anóxia é o processo de falta, ausência total de oxigênio. E hipóxia, hipo, de pouco, óxido de oxigênio. Pouco oxigênio, uma diminuição da concentração de oxigênio. Essa diminuição ela pode ser de 10%, de 20% ou de 90%, mesmo assim a gente chama de uma maneira geral de hipóxia, tá? É uma diminuição da quantidade de oxigênio. E a gente vai considerar agora só uma célula, tá, gente? Nós vamos começar por uma célula. O nosso organismo agora, nesse exemplo que a gente vai construir, nesse raciocínio que a gente vai construir, esse organismo é a célula. E o que vai acontecer com ela? É o que vocês vão me ajudar a pensar. Então, nesse capítulo que a gente tem de etiopatogênese das lesões, uma das principais lesões que vocês vão ver, e lá no brasileiro, está lindamente descrito isso, ele tem um capítulo separadinho disso, né, de etiopatogênese das lesões, que a gente não tem no Robbins, mas a gente tem, sim, esqueci de dizer que a gente tem outros livros, o Montenegro, o Faria é um autor argentino, Montenegro, e o Marcelo Montenegro, e como é que é o nome do outro professor, gente? Eu quase fui aluna desse Montenegro no meu doutorado. O outro, esqueci o sobrenome dele. Esqueci. Mas está lá a referência. O primeiro nome é o Marcelo Montenegro. Ele também tem um livro de patologia, tá? Mas eu sugiro esses dois que eu falei anteriormente, os que eu mais gosto. Mas a linguagem do livro, tem gente que vai falar, nossa, Rose, eu não gostei do Bagliolo, você fala tão bem dele. Uma questão de afinidade, certo? Vocês podem gostar ou não gostar. Por isso que eu não coloco um livro, texto, deixo vocês usarem à vontade. Ele vai trazer, mas no livro do Bagliolo, traz esse capítulo, etiopatogênese geral das lesões, e ele explica exatamente todo o passo a passo da hipóxia, muito bonitinho, e muito didático, tá? Então, hipóxia, diminuição da concentração de oxigênio. A gente sabe que quando a gente diminui a quantidade de oxigênio para uma célula, lembrando que o nosso organismo aqui é célula, a gente vai ter consequências para essa célula.
Pode ser simplesmente a célula nem responder ou a célula responder. A gente sabe que a célula responde. Por que a célula responde? Porque ela precisa de oxigênio para fazer as suas funções. Em que momento que a gente usa oxigênio na célula? Especialmente numa organela chamada mitocôndria, aqui dentro, né, da matriz mitocondrial, que a gente usa isso para fazer a fosforilação oxidativa, que resulta na formação de moléculas de ATP, moléculas de energia, que vão ajudar essa célula a funcionar. Quando a gente gera um processo de hipóxia, o que a gente espera, então, é que aconteça uma diminuição na geração, na formação de ATP, e isso vai acarretar múltiplos efeitos na célula. Normalmente, esses efeitos começam a acontecer em cascata. E é exatamente sobre isso que a gente chama de patogênese. Étio, de etiologia. Nesse caso, quem que é o agente etiológico? A hipóxia. Quem que é o agente causador da lesão? Hipóxia. Já estou dizendo que é uma lesão, né? Hipóxia. Patogênese. Qual o mecanismo? Por que é que eu, diminuindo a concentração de oxigênio, ou seja, por que é que uma célula quando sofre hipóxia tem uma lesão? Como que isso acontece? Esse mecanismo, esse passo a passo, esses processos que vão gerar lesão, a gente chama de patogênese. Gênese, origem da lesão. Lembrar que pato significa lesão. Então, origem da lesão. Como que acontece isso? Que mecanismo é esse? Como é que isso funciona? É isso que a gente vai discutir, tá bom? Então, uma vez que eu ofereço para a célula uma menor concentração de oxigênio, o que vai acontecer com ela? Primeira coisa, eu já falei para vocês, de uma maneira extremamente resumida, a gente vai detalhar isso a partir de agora, que é uma das primeiras principais sensores, digamos, que a célula apresenta é uma mitocôndria, e essa mitocôndria vai sentir falta dessa falta de oxigênio, né? E o que isso vai fazer? Então, a gente vai discutir isso passo a passo. A gente vai ver também que organelas como os retículos, tanto o endoplasmático rugoso quanto o liso, e o próprio citoplasma celular, vão sofrer alterações em decorrência dessa diminuição do oxigênio, tá? Eu botei aqui um texto que eu não vou ler para vocês. Alguém levantou a mão ou fez um barulhinho para mim? Professora, desculpa interromper, é porque já são 10 horas. Já e eu vou falar agora. Jesus, como o tempo passa rápido quando eu falo uma coisa que eu gosto, tá vendo? Ou melhor parte da aula. Vamos parar. Obrigado por ter avisado, viu? Como eu disse... Opa, tô meio perdida aqui. Pronto. Como eu disse para vocês, eu viro meu celular de cabeça para baixo. E na tela de apresentação aqui fica sem eu conseguir ver nada, né? Não consegui ver as horas. Meu relógio aqui é adiantado, tá? Tá até 16 aqui, se vocês estiverem vendo minha tela ainda, porque tá adiantado aqui. Então, pessoal, eu vou mandar para vocês aqueles formulários. Eu espero que vocês tenham conseguido me acompanhar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer. Por que, Ruth? Eu mandei o convite para você, assim como eu mandei para todos, eu mesmo coloquei os nomes de vocês lá, né? Adicionei 2 vezes, inclusive, porque aquele bendito daquele siga dá para a gente um e-mail inválido de vocês. Eu botei o e-mail discente de vocês. Você foi a única realmente que não respondeu. Eu não sei por que está acontecendo isso. Você quer me dar um outro e-mail, Ruth? Manda no meu WhatsApp. Eu estou tentando entrar com o institucional mesmo e não consigo. Diz que a minha conta não tem acesso. Diz que minha conta não tem acesso a essa turma. Alterne para a conta que você usa com o Google Sala de Aula, fale com o professor. E já tem uns dias que eu tento. Eu vou... Deixa eu ver aqui, só para eu ler aqui. Estou tentando achar onde está seu e-mail. Não consigo acessar ele, não está abrindo o endereço de e-mail. Mas eu vou... enviar e-mail no chat? Pode enviar, por favor. Não. Mas alguém está com algum problema, pessoal? Com relação a isso? Porque todo o material está disponível lá no Google Sala de Aula, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o que a gente conversou até agora, fica à vontade para perguntar. Eu vou deixar essa gravação disponibilizada lá no nosso ambiente. Já de antemão, já fica confirmado que a gente vai se encontrar na terça-feira que vem, às 7 horas da manhã. Vou mandar para vocês um link.
e é isso. E é o outro, né, o Google Forms de autorização de uso de imagem de vocês. Certo? Bom, Ruth, eu tenho quase certeza que foi esse mesmo. Mas vou readicionar você lá. Estou até copiando aqui o seu para não falar que eu digitei alguma coisa errada. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se vocês não têm, obrigado pela atenção. Espero realmente que a gente tenha um semestre bem produtivo. Obrigada e a gente se vê terça-feira. Ruth ainda está por aqui? Ruth, se você estiver por aqui, dá uma olhada lá que eu mandei de novo o convite, tá? Professora. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças Eu só a faço a Deus. gravação aqui, Maurício, porque às vezes você vai falar alguma coisa que o menino não pode gravar.